Olá Brasil, olá você aí de casa. Hoje tem vídeo aqui direto de Vancouver, do meio da rua. Tô aproveitando que ainda tá o pôr do sol aqui. E eu queria fazer hoje com vocês aquele joguinho das 9 verdades e uma mentira. Bafo. Eu tinha colocado esse jogo lá na minha página do Facebook e no meu Twitter, que eu vou deixar os links por aqui. E muita gente não acertou. Eu achei que tava bem fácil, mas pelo visto não tava tão fácil assim. E como surgiu bastante comentário, engajou bastante a galera, eu resolvi fazer um vídeo explicando cada uma dessas verdades e a tal famigerada mentira. A melhor viagem da minha vida foi quando eu fui sozinha pro Peru. Isso é verdade. Faz uns 2 anos mais ou menos que eu viajei pra Peru. Eu fui pra Lima e pra Cusco. E de Cusco fui pra Machu Picchu, né, obviamente. E eu fiquei mais ou menos 2 semanas, eu acho. Eu viajei completamente sozinha. Peguei minha malinha e fui. E lá eu conheci muita gente. Eu fiquei em hostel. Foi a última vez que eu me hospedei em hostel. Eu espero nunca mais precisar fazer isso. Tem até os vídeos dessa viagem. Eu vou deixar linkados aqui também. E eu acho que foi a melhor viagem da minha vida, não por causa de Lima, mas por causa da minha viagem pra Machu Picchu. Que eu contratei um tour e tal, e a gente foi andando até Machu Picchu por 3 dias até chegar lá. Então foi muito legal essa experiência de estar ali sozinha, fazendo amizades e passando perrengue e tal. Então foi uma experiência única, super recomendo, vou deixar os links aqui dos vídeos. Número 2, eu falei pro Rami Malek que eu tinha meio que dormido com ele na noite anterior. Sim, é verdade isso. Tem um vídeo na internet pra provar também, vou deixar o link da entrevista inteira aqui. Mas o que aconteceu foi que depois do Emmy, o Rami Malek tinha vencido o Emmy de melhor ator e eu pude entrevistá-lo ali nos bastidores. E alguns dias antes tinha saído um episódio de Mr. Robot que o personagem dele ensina um negócio que é mais ou menos assim: Body asleep, mind awake, que significa o corpo dormindo, a mente acordada, mais ou menos isso. Que era uma técnica que o personagem estava usando pra dormir, mas enquanto ele dormia ele estava estudando, ele estava pensando e tudo mais. Então eu disse pra ele: ontem à noite eu meio que dormi com você. E aí ele fez: porque ontem à noite eu fui dormir dizendo Body asleep, mind awake. Porque eu tava estudando aqui pra trabalhar no Emmy, então era uma forma de eu continuar estudando enquanto eu tava dormindo. Aí ele: ah, tá, agora eu entendi o que você disse. E ele ainda falou: funcionou, tá vendo? Agora eu tô aqui do seu lado. Foi bonitinho. Número 3, um cara entrou no meu quarto de hotel no meio da noite e eu achei que eu ia morrer. Sim, isso é muito verdade. Isso aconteceu na Cidade do México. Foi esse ano, inclusive. Eu tava lá pra algum trabalho também. E aí, no meio da noite, um cara entrou no meu quarto. Eu não tinha trancado aquela chavinha, sabe? E aí um cara entrou no meu quarto e abriu a porta e ficou me olhando. E eu levantei, eu tava dormindo, tipo, era meia-noite, eu tava no meio do meu sono. E eu acordei e fiquei assim, tipo, muito tempo. Eu fiquei parada, ele ficou me olhando. Ele tava junto com outra pessoa que entrou também, me olhou. Tipo, o cara olhou, daí ele saiu, entrou outro cara, olhou. E daí eu acho que eles perceberam que tinha alguma coisa errada e aí eles fecharam a porta e foram embora. Daí eu fiquei um pouco assustada, assim, ainda parada. Daí eu fui lá correndo e tranquei a porta com aqueles negocinhos. E aí eu deitei e fiquei, tipo, olhando assim, meio assustada. E aí o cara do hotel me ligou, da recepção, e ele falou: oi, quem tá aí? Quem é esse? Quem está aí? Era espanhol, né? Aí eu: é Carolina. Como assim, quem tá aí? Eu tô aqui faz dias, tô aqui dormindo faz 2 dias. Aí ele: ah, que estranho. E desligou. Ele falou: que raro. E desligou na minha cara. Sério, gente, eu não tô mentindo. Era um hotel furreba, porque eu tinha ficado num hotel bom pra trabalhar. E daí eu tinha pedido pra ficar 2 dias a mais pra eu conhecer, que eu ainda não conhecia a Cidade do México. Então eu mudei pra um hotel mais furreba pra eu conseguir pagar. E aí o cara me fez isso. Ou seja, eu acho que eles acharam que o quarto tava vazio e deram a chave pro outro cara lá. E aí ele entrou no quarto e deu de cara comigo. Então, assim, eu fiquei muito assustada. Recomendo que vocês tranquem a porta com aqueles negocinhos por dentro, assim. Porque, sério, eu fiquei... Depois disso eu não dormi. Eu fiquei, tipo, muito tempo acordada. Eu achei que o cara ia me assaltar, me matar. Sério, eu fiquei muito, muito assustada. Foi horrível. Número 4, eu já apareci em notícias do mundo inteiro. Essa eu nem preciso contar, porque, né, teve um caso aí recente, em dezembro de 2016, que foi noticiado no mundo inteiro. Saiu notícia até na Austrália. Sei lá, minha tia que mora na Austrália falou que me viu lá. Enfim, saiu notícia em vários lugares do mundo, então essa é meio óbvio. Essa foi brinde. Número 5, a Felicity Huffman foi meio babaca comigo. E ela foi, eu já contei essa história em alguns vídeos aqui, então teve gente que acertou, mas teve um Emmy, eu acho que tá até na internet essa entrevista ainda, tá no canal da Warner, que eu perguntei pra Felicity Huffman, eu fiz uma conexão entre a Lynette, que era a personagem dela de Desperate Housewives, com a personagem dela nova de American Crime, que na época tava na primeira temporada, no comecinho, assim. A minha pergunta tinha a intenção que ela falasse um pouquinho das 2 séries e, claro, falar mais da série nova. Então eu fiz uma pergunta que relacionava as duas, porque as duas eram mães. E mães em desespero, né? Desperate Housewives, elas eram, tipo, mães desesperadas, assim. Então eu fiz uma pergunta que não era muito ruim a pergunta. Eu confesso que eu tive que pensar ali na hora, mas, assim, não era a pior pergunta do mundo. Ela podia ter respondido: ah, as duas são mães. Só que a Lynette era muito mais engraçada, era uma coisa mais de humor. E a minha American Crime é uma mãe que perdeu o filho, então é um peso muito grande. Ela podia ter falado isso. Mas não, ela falou alguma coisa do tipo: ah, é que nem comparar o Brasil com o Alasca. Essa pergunta não faz sentido.
Sei lá, ela falou alguma coisa assim, meio pá, me cortou. Aí eu também falei, então tá, então obrigada. E não fiz mais nenhuma pergunta. Até porque eu fiquei nervosa com a situação, não ia conseguir sair mais nenhuma pergunta dali. Outra coisa que eu aprendi fazendo entrevista. Se você não sabe mais o que perguntar, se você já perdeu ali, não tá sabendo, fala obrigado e dá tchau. É a melhor coisa que você faz. Isso eu aprendi em algumas entrevistas aí. Mas, por exemplo, um exemplo de um cara que foi super legal quando eu fiz uma pergunta mais ou menos, foi o Eddie Redmayne, que essa entrevista infelizmente não tá na internet porque ela saiu só na TV, ela saiu na Warner. Eu fui no set de Animais Fantásticos e eu fiz várias perguntas pro Eddie Redmayne. Só que eu tinha feito todas as minhas perguntas, sei lá, eu fiz 7 perguntas, ele respondia meio rápido, mas respondia bem, mas meio rápido. E aí sobrou tempo, tipo, eu tava ali com ele, ninguém ficou fazendo assim, ninguém mandou eu sair, então eu tentei inventar uma pergunta nova, que não tava ali na minha lista. E aí eu inventei uma pergunta e meu inglês saiu todo embananado, porque eu tava tentando inventar na hora a pergunta, e eu fui falando e ficou uma pergunta toda confusa, assim. Mas o Ed foi muito foda, porque ele simplesmente pegou ali mais ou menos o que eu quis dizer e ele transformou numa resposta incrível. E ele super falou de várias coisas, ele até falou bastante, e aí sim me cortaram, eu tive que ir embora. Então assim, se a pessoa quer dar a entrevista, se ela tá afim de falar, ela consegue pegar a pergunta mais bosta do mundo e transformar numa resposta super legal. E no caso da Felicity Huffman, ela não foi muito legal assim comigo. Tudo bem, eu entendo, às vezes ela tava estressada, às vezes ela tava cansada e enfim, mas ela foi meio babaca. Número 6, eu fiz balé por 10 anos de idade e eu era a favorita das professoras. É verdade. Assim, eu era a favorita porque elas falavam pra mim que eu era a favorita. Se era verdade ou não, não sei. Eu fiz balé entre os 4, 15, 16 anos. Eu acho que ao todo aí dá uns 10 anos de balé. E eu fiz seguido, eu não parei. E eu levava o balé muito a sério. Inclusive, vamos botar fotos aqui na edição pra vocês verem. E como a minha mãe não podia me buscar logo depois do meu horário do balé, porque ela tinha que trabalhar, eu ficava lá no balé e eu ficava ajudando a dar aula pras meninas menores. Então, sei lá, se eu tinha 14 anos, eu ajudava a dar aula pras meninas de 10, de 8. Então, eu era como assistente das professoras de balé. E sim, eu fiz balé por muitos anos. Infelizmente, não tenho mais a elasticidade, não tenho mais a postura de bailarina, que era linda. Eu tenho muita vontade de voltar no balé, porque eu saí do balé por causa de bullying. Vocês acreditam? Eu tive que mudar meu horário quando eu fui pro primeiro ano, né? Eu tava na 8ª série, eu fui pro primeiro ano e eu tive que mudar o horário do balé. Acho que eu passei a estudar de manhã, não lembro, era alguma coisa assim. E aí eu tive que ir pro balé da tarde. E no balé da tarde só tinha umas meninas ricas, muito chatas, tipo, muito rica, chata, sabe? E eu era normal, sabe? De classe média lá, eu e minha família. E as meninas eram muito malas. E eu só tinha uma amiga que era a Rayane. Rayane, se você tá vendo esse vídeo, um beijo, me escreve aí nos comentários. Eu nunca mais vi a Rayane lá de Cuiabá. E a minha única amiga eu lembro que era a Rayane e a gente sofria bullying das outras, assim. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais, eu cansei. E aí eu não sei, talvez eu já estivesse um pouco mais cansada do balé também por 10 anos. E aí sofrendo bullying, aí eu acho que eu não tava mais afim, aí eu pedi pra sair. Quando eu pedi pra sair, a diretora do balé ligou lá em casa e ela implorou pra eu não sair do balé, que eu era muito boa, que eu não podia sair, que eu ia estar desistindo de uma coisa incrível. Minha mãe me passou o telefone, eu chorei no telefone, a minha mãe chorou. Foi todo um drama, assim, porque o balé era muito importante na minha vida, mas eu não aguentava mais, assim. E aí minha mãe falou pra diretora, cara, a menina chega aqui em casa chorando, ela tá chorando agora, você quer que eu obrigue ela a fazer o balé? Tipo, não vou fazer isso com ela. Então minha mãe me tirou do balé e hoje eu me arrependo um pouco porque eu gostava muito e, por exemplo, hoje minha postura ia ser muito melhor se eu tivesse continuado aí mais uns anos, ou quem sabe eu tinha feito disso uma carreira, não sei, mas eu acho que eu tava fadada a trabalhar com vídeo. Mas enfim, como que você faz se você tá sofrendo bullying, se você não tá se sentindo bem naquele lugar, né? Não tem como. E lá em Cuiabá não tinha muitas opções de escola de balé também, então acho que acabou sendo natural eu sair do balé, mas sim, fiz balé há 10 anos, quem diria. Número 7, eu pratico meditação transcendental. Sim, eu sou meditante, é o nome de quem medita, e o tipo de meditação que eu faço é a transcendental. Eu já contei isso no vídeo de Vancouver, quando eu fui num jardim chinês lá que eu achei lindo, vou deixar aqui linkado. E é uma experiência incrível, eu super recomendo pra quem tiver interesse. Número 8, quando eu era criança, o cabelo da minha irmã pegou fogo e eu apaguei com a mão. Isso é verdade, gente. Muita gente nos comentários colocou: você não é Daenerys, você não aguenta fogo, não sei o que lá. Quando alguém colocou isso, eu até achei engraçado, porque sim, eu aguentei o fogo, não queimei minha mão, eu fui Daenerys esse dia. A minha irmã é 4 anos mais nova que eu acho que ela tinha em torno de 6, 7. Então eu tinha uns 10, 11 anos. E a gente tava na festa junina, então ela pegou aquele... Isso aqui é o microfone, tá, gente? Pro som ficar melhor. Ela pegou aquelas bombinhas de festa junina e ela, tipo, é tipo um fósforo, sei lá. Eu sei que ela acendeu a bombinha e ficou com o fósforo, tipo assim, tampando o ouvido. E ficou com o fósforo na mão. E o fósforo não tinha apagado por completo. Então o cabelo dela começou a pegar fogo. Ela tinha o cabelo todo enroladinho, assim, curtinho. E algum dos meus amigos ficou rindo, meio assustado. E ele falou assim...
o cabelo da Camila tá pegando fogo. Sabe, meio assim, assustado e rindo ao mesmo tempo. E eu tava super longe, eu tava tipo, tá vendo aqui daquela árvore? Eu tava mais longe do que isso, assim, quando ele apontou assim, não sei o quê. E aí, o cabelo dela começou a pegar fogo. Fogo no cabelo pega muito rápido, gente. Quando eu vi, o cabelo dela já tava mais ou menos assim de fogo. Pelo menos é a imagem que eu tenho na minha cabeça dessa cena, é que o fogo tava mais ou menos assim. Uma mão assim de fogo, sei lá, tava bem grande. E cara, a minha primeira reação, eu nem ri, não pensei nada. Eu só saí correndo e meti a mão na cara dela. Não sei nem que você não lembra nem se machucou ela. Mas eu saí correndo e meti a mão assim e apaguei. E eu apaguei o fogo, eu não queimei a mão. Ela não se queimou também, mas o cabelo dela queimou, tadinha. Depois a galera lá do prédio ficou zoando ela por muito tempo, porque o cabelo dela ficou todo queimado. Tipo, o cabelo dela ficou mais curto de um lado do que do outro. Nossa, foi bem perigoso. Imagina se tivesse pegado fogo no rosto dela, sabe? Ela podia ter ficado cega, ela podia ter morrido, sei lá. Foi horrível e eu não tô falando aqui me gabando, mas assim, minha primeira reação foi apagar com a mão. O que eu ia fazer? Eu saí correndo e já apaguei, assim. Foi muito louco. Inclusive, tem várias testemunhas da galera do prédio aí nesse dia. Então, quem for aí do prédio, coloca aí nos comentários pra galera saber que é real essa história. Dracarys. Número 9 também foi fácil, eu passei 90% do meu tapete vermelho descalça. Essa informação eu mostrei pra todo mundo no meu primeiro M, eu tirei foto descalça ali no tapete vermelho, porque, gente, eu tava com um salto, eu não sabia direito como era, e aí a figurinista lá da Warner me passou um sapato, me passou uma roupa, e eu simplesmente usei e fui. E eu não me liguei o tanto tempo que eu ia ficar em pé, assim, porque eu achei que o tapete vermelho era 2 horas, eu ia ficar em pé o quê? 3 horas? Só que não, a gente chega lá muito cedo, a gente grava um monte de coisa, tem 1000 coisas pra fazer, ou seja, eu fiquei muito tempo com o salto, e aí na hora que o tapete realmente começou, porque a gente ficou lá gravando várias coisas, isso aqui, na hora que o tapete realmente começou, as pessoas começaram a chegar, eu tirei o sapato e fiquei descalça, porque com o vestido não dava pra ver, e no primeiro M a gente ficou atrás de uma graminha, assim, de uma moitinha, e aí também não daria pra ninguém ver meu pé, então eu fiquei descalça mesmo, fiquei descalça praticamente o tempo todo, só no começo que eu tava gravando as cabeças lá que eu não fiquei descalça. E a número 10, que é a mentira, mas no original lá tava como número 8, né, que eu botei pra disfarçar, que eu já fui num date com um ator famoso, mas nunca passou disso, porque ele mora em outro país. Isso é mentira, gente. Nunca saí com nenhum ator e não sei nem se sairia, assim. Só sairia se eu não tivesse envolvida no ambiente de trabalho, obviamente. E eu coloquei essa parte, assim, de... Mas não deu certo porque ele morava em outro país, pra ver se alguém acreditava e caía nessa. Muita gente caiu, inclusive. Eu achei essa brincadeira muito divertida, inclusive não a minha, mas assim, todo mundo tá colocando no Facebook essa brincadeira e eu adoro opinar lá e ver qual que é a resposta da galera. Então coloque aí nos comentários o que você achou que era verdade, que era mentira, qual a história que você achou mais legal das minhas e coloca aí se você já fez também no seu Facebook essa brincadeira. Não deixe de se inscrever no canal se por acaso você não é inscrito. Um beijo. Tchau.